Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Eu sou a enfermeira Silvânia Pimenta e também professora nas disciplinas do curso de formação profissional em enfermagem. E se você é estudante ou profissional da área, venha comigo para mais um aprendizado. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu trago como tema para a nossa aula a higiene do couro cabeludo e dos cabelos, naturalmente. Essa aula é a continuidade da aula que traz o contexto da necessidade de higiene do paciente, que faz parte das necessidades humanas básicas. Portanto, esse tema abordará a técnica de como fazer a higiene do couro cabeludo e dos cabelos do paciente quando ele encontra-se totalmente restrito ao leito, ou seja, ele não pode ir ao chuveiro, sair do seu leito para fazer a sua higiene. Então, a enfermagem assume esse papel e executa a técnica no leito. Convido vocês a assistirem essa aula até o final. Higiene do couro cabeludo. A lavagem do couro cabeludo e dos cabelos do paciente visam proporcionar higiene, conforto e estimular a circulação desta área corporal. Quando o paciente não puder ser conduzido até o chuveiro para o banho de aspersão, esta tarefa deverá ser realizada no leito pela enfermagem. Então, esse é o contexto de uma necessidade de higienização do couro cabeludo e dos cabelos do paciente no leito, ou seja, ele está restrito ao leito em função de uma condição de saúde e, portanto, a enfermagem terá a competência e a responsabilidade de realizar esse procedimento. Agora eu vou apresentar para vocês a técnica de lavagem do couro cabeludo e cabelos. Vou descrever aqui o passo a passo para a execução dessa técnica. Para iniciar, é importante que vocês saibam que a técnica ela é executada por dois profissionais e estes dois profissionais vão interagir simultaneamente no procedimento, cada qual em um lado do leito, ou seja, vão estar em lados opostos. No primeiro momento, deve-se reunir os materiais necessários no carrinho de higiene ou mesa inox. Esses dois carrinhos de higiene e mesa inox serão responsáveis por transportar todo o material que for reunido do posto de enfermagem, da área de trabalho, para o leito do paciente. Então, é um meio de transporte que você deverá utilizar. E o que eu vou reunir nesse carrinho de higiene ou mesa inox? Eu vou reunir EPI básico, bacia e jarra inox, impermeável ou oleado, é aquele tecido que não permite a penetração de água e, portanto, ele vai ser utilizado para forrar o leito no momento da higiene. O coxim, que é um rolo de tecido que será colocado sob os ombros do paciente. O shampoo, o condicionador do paciente e a toalha. Esses são os materiais necessários para a realização da técnica. No segundo momento, após eu reunir todo esse material e me dirigir ao leito, eu vou me identificar para o paciente ou acompanhante e explicar o procedimento que eu vou realizar. Vou higienizar as minhas mãos e vou me paramentar com o EPI, que deverá ser utilizado conforme a necessidade de proteção do profissional. Posicionar o paciente alinhando na cama em decúbito dorsal. Retirar o travesseiro, colocando sobre a cadeira. Forrar primeiramente o tecido impermeável, que nós também chamamos de oleado. No segundo momento, sobre o traçado impermeável, eu vou colocar a toalha
No terceiro momento, eu vou colocar o coxim sob os ombros do paciente para que esse ombro se eleve e a cabeça fique mais solta, né, liberada do leito. Vou proteger o canal auditivo com algodão para evitar a umidade ou a penetração de água durante o procedimento na cavidade do ouvido. Vou posicionar a bacia sobre a cabeça inclinada do paciente. A cabeça estará inclinada, pois, quando se coloca o coxim sob os ombros do paciente, essa elevação dos ombros faz com que a cabeça fique inclinada. Então, a bacia ela vai entrar por baixo da cabeça do paciente e sobre o impermeável e a toalha. Enquanto o primeiro profissional executa a lavagem, derramando suavemente a água no couro cabeludo e cabelos, ensaboando, massageando delicadamente e enxaguando, o outro profissional auxilia o procedimento, sustentando o peso da cabeça do paciente, para que essa cabeça não tenha contato com a água que está sendo coletada na bacia, portanto, a água suja. Dando continuidade à técnica, o próximo passo é utilizar a água que encontra-se no jarro, porque eu enchi esse jarro com a água na temperatura adequada para fazer esse tipo de procedimento, em torno, né, de 36 graus. Vou utilizar essa água do jarro para despejar suavemente na região frontal para o occipital, ou seja, da parte da testa para a nuca. Eu tenho que ter o cuidado para que no momento em que eu esteja despejando a água não entre nos canais auditivos e também não venha molhar a face do paciente. Ao término do procedimento de enxágue, eu vou eliminar o excesso de água dos cabelos, fazendo a compressão das minhas mãos nos cabelos do paciente, principalmente se for mulher e tiver cabelos longos. Eu vou remover a bacia com a água suja e, em seguida, eu vou também remover o coxim que está sob os ombros do paciente. Vou utilizar a toalha de banho que eu forrei para colocar a bacia, para que essa toalha seque os cabelos do paciente e o couro cabeludo. Após a retirada da bacia, eu vou envolver a toalha na cabeça do paciente e vou fazer uma secagem delicada. Em seguida, eu devo remover o traçado impermeável, que é o oleado. Ele estava forrando o colchão. Vou reposicionar o travesseiro e vou elevar a cabeceira do paciente, deixando esse paciente em uma posição confortável. Após colocá-lo em uma posição confortável, eu devo remover a toalha para pentear o cabelo do paciente. E isso finaliza o procedimento da execução da técnica de lavagem dos cabelos. Por final, eu vou recolher todos os materiais, vou limpar e organizar a unidade do paciente. Eu tenho por obrigação e responsabilidade deixar a unidade do paciente devidamente organizada do mesmo jeito que eu encontrei. Após fazer a organização, o recolhimento de todos os materiais, aí sim eu devo remover o EPI que eu estou utilizando e vou fazer a higiene das minhas mãos antes de sair da unidade do paciente. Ao sair da unidade do paciente, eu procuro o registro de enfermagem, a anotação de enfermagem, para registrar as informações sobre o procedimento de forma objetiva. Eu coloquei essa ilustração para que você possa visualizar o que eu disse
com relação à utilização do coxim e a inclinação da cabeça. Bem, aqui podemos ver que o coxim é um rolo de tecido improvisado, né? Ou mesmo um rolo de espuma, tipo aquela espuma de travesseiro, também envolvida por um plástico. Então, esse coxim, ele deve ser colocado sob os ombros do paciente para que a cabeça se eleve, o pescoço, né, e o ombro se elevem e a cabeça se incline para trás, que é aonde vai ficar posicionado a bacia, tá? Eu trouxe como forma de ilustrar uma higienização do couro cabeludo feito de forma improvisada em um paciente restrito ao leito, porém em tratamento domiciliar. Então, neste caso aqui, o profissional, ele não detém recursos. O profissional trouxe elementos que substituem os elementos hospitalares. É uma improvisação, porém, que cumpre a função do que se propõe, que é fazer a lavagem do couro cabeludo. Vamos analisar a figura. O profissional colocou aqui um saco de lixo comum, né, plástico, na posição transversal ao leito. Esse material, na verdade, é um material impermeável, ele é plástico, então ele substitui o que nós chamamos de impermeável, que é utilizado na unidade hospitalar. O profissional seguiu exatamente a técnica que é utilizada na unidade hospitalar, pois ele, sobre o impermeável, ele colocou uma toalha, onde essa toalha será utilizada após o término da lavagem para fazer a secagem do cabelo. O terceiro elemento que foi colocado de forma improvisada foi esse saco plástico, que receberá toda a água da lavagem do cabelo e, na verdade, esse saco, ele substitui uma bacia inox, que é o material que nós utilizamos na unidade hospitalar. Então, veja que com recursos mínimos é possível executar a técnica de lavagem do couro cabeludo perfeitamente. Então, eu trouxe essa imagem porque alguns cuidadores assistem às minhas aulas e assim é possível ver como nós podemos improvisar esse procedimento e executar, mesmo que de forma improvisada, executar o procedimento dentro da técnica indicada. Bem, agora veremos a execução da técnica feita por dois profissionais, como eu disse inicialmente, né, onde um faz a lavagem, a irrigação do cabelo com a água, faz o enxágue, e o outro profissional sustenta a cabeça do paciente para que a cabeça e os cabelos não caiam sobre a água suja dentro da bacia. Então, neste caso, o primeiro profissional, que é este aqui, executa o procedimento fazendo a irrigação, aplicando o shampoo, fazendo a fricção do couro cabeludo e a esfregação do cabelo para remover a oleosidade, a sujeira contida nesse cabelo, enquanto o segundo profissional, ele sustenta a cabeça do paciente para que possa ser feito o procedimento sem que os cabelos caiam ou a cabeça caia sobre a bacia. Então, aqui é uma representação da técnica utilizando recursos que nós temos em unidades de assistência hospitalar. Então, temos a bacia inox, temos o jarro, temos EPI, né? O profissional está utilizando luvas, os dois profissionais estão utilizando jaleco, que também é um EPI,
E a cama está devidamente forrada, os ombros elevados com o coxim, que é esse volume de tecido aqui, sobre o ombro do paciente, e assim fica muito bem ilustrado, de forma prática, como deve ser feito o procedimento de lavagem do cabelo e do couro cabeludo. Na sequência, vou apresentar um vídeo com essa ilustração prática.
Assim eu termino a aula de hoje e espero que o conteúdo tenha acrescentado algum aprendizado e aguardo vocês na próxima aula.